86 do INA. Boa noite, queridos. Bem com vocês? Feliz sábado. Vou chamar aqui o Hernandes e agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui para trazer a mensagem a nós. Deus continua te abençoando, viu? Deus possa te usar nesse momento para explanar a palavra de Deus. Boa noite, tudo bem? Olha, que legal poder estar aqui nessa noite tão especial, né? Sexta-feira, sábado, tudo está se formando para que a gente possa ter um início de final de semana feliz, sabendo que sábado é um dia de descanso, um sábado, um dia muito especial, e a gente precisa descansar, sim ou não? O que vocês acham? Importante, né? Descanso, né? Descansar. A gente vive muito acelerado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas responsabilidades, muitos compromissos, e de repente chega sexta-feira e a gente vai tendo esse privilégio de poder puxar o freio de mão, né? E acionar um outro botão, um botão que nos leva, agora você vai se conectar com o descanso que o sábado nos proporciona, física, emocional e espiritual, que é isso que todo mundo está precisando neste momento, né? Eu vou convidar para a gente fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração, ficar de pé, então, para a gente fazer uma pequena oração antes da gente dar início, né? E sempre muito prazeroso da gente poder estar nesse ambiente que nos leva a estar conectado com Deus, com o nosso Criador, e isso é muito importante para cada um de nós. Feche os olhos neste momento, então, queridos. Vamos fechar os olhos.
Vamos esquecer as coisas de fora. Vamos ouvir a voz de Deus. Abra o seu coração neste momento. Sinta a presença de Deus falando ao seu coração. Feche seus olhos. Tente não pensar em nada. Só pense em Jesus. Pense em Jesus. Olha Ele olhando para você, feliz, sorridente, com os braços abertos. Que sensação boa. Querido Deus, Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, neste momento, na qualidade de Teus filhos. Somos seres humanos. E neste momento é um momento tão difícil, na realidade, que nós estamos nos encontrando com o dia a dia. Mas neste momento queremos sentir a Tua paz. E queremos sentir o descanso, Pai. E também preencher também assim as nossas baterias espirituais, Pai. Não é fácil, o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje são tempos difíceis. E sabemos que o Senhor, o Deus, está conosco. Isso nos traz conforto. Isso alivia, ó Deus, a nossa carga. Isso nos traz esperança. Aumenta a nossa fé. Por isso, ó Deus, pedimos para que o Senhor fortaleça, ó Deus, a nossa vida espiritual e nos conduza pela Tua vereda da salvação, Pai. Que o Senhor Deus nos traga neste momento o conforto, a Tua paz, a Tua voz mansa e serena possa falar aos nossos corações. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Neste momento nós queremos, muito boa a iniciativa. Primeiro, parabéns para vocês que estão fazendo essa semana. É muito importante falar sobre esses assuntos que são muito relevantes. A Dayana, né, está com uma equipe aí organizando, estão de parabéns. Essa iniciativa é muito especial, porque a gente tem enfrentado momentos muito difíceis e a gente consegue visualizar isso, não apenas só ouvir e tudo mais. A gente vê as pessoas passando por dificuldade tremenda. Pessoas perdem a vontade de vir para a igreja, e aí a gente fica preocupado e fica, olha, você tem que vir para a igreja, você tem que se esforçar, e está certo, está tudo certo, não há problema a gente incentivar a vir para a igreja. Mas se o emocional não estiver bem, é muito mais difícil, percebe? É necessário que exista um equilíbrio no ser humano para que a gente consiga ter um caminhar correto. Digamos que só para a gente ter um equilíbrio emocional dá um trabalho danado, sabe? Porque tanta coisa que a gente passa, que a gente às vezes, você está bem, de repente já, né, é uma montanha russa na sua vida. É um sol, uma hora você está lá em cima, daqui a pouco ele desce, mas desce muito. É ou não é? É uma coisa muito forte, você desce com tudo. Essa é a sensação. Sobe de novo, e aí você fica nesse vai e vem, nesse sobe e desce, e as pessoas acabam adoecendo, mas é um adoecimento emocional, que acaba afetando o espiritual, e que acaba afetando o físico. São três elementos, ou três fatores que nos ajudam ao ser humano se desenvolver. Ele tem que se desenvolver socialmente, ele tem que se desenvolver fisicamente, e ele tem que passar por desenvolvimento também cognitivo. Você precisa racionalizar. Essas três coisas precisam estar, eles sempre andam juntos, estão intrinsecamente conectados. O desenvolvimento físico, o desenvolvimento físico, cognitivo e o social. A gente precisa conversar um com os outros, a gente precisa socializar. Por isso que quando a pessoa entra em depressão, a primeira coisa que ela faz, se isola. Não quer conversar com ninguém, quer se afastar. E se afastar é o perigo. Você não socializa, os pensamentos automáticos aparecem, que são normalmente pensamentos tristes, pensamentos negativos, e são pensamentos acelerados, constantes. E esse é o momento em que o ser humano ele precisa fazer esse contato com um profissional da área da psicologia, para que ele consiga fazer uma terapia, um acompanhamento profissional, para entender essa situação, para que você consiga se enxergar e se ver, porque você precisa se amar, você precisa se acolher, você precisa tomar as decisões certas de o que é bom para mim, o
que eu vou fazer por mim? Entende? Você precisa trilhar esse caminho para que a gente consiga ter uma vida assim, ó, tranquilo, para não pirar, né? Por isso que eu coloco ali no WhatsApp, né? Respira, não pira, né? Porque olha, a gente entende isso, sabe? Que não é fácil. Queridos, eu vi alguns temas que foram selecionados, espiritualidade, com emocional, de uma forma que abrange vários pontos importantes para nós seres humanos. Eu resolvi falar sobre um assunto específico, sobre uma psicopatologia que ela é presente e ela está aumentando cada vez mais. E eu queria trazer para vocês esse assunto para a gente poder enxergar tanto alguém da família quanto você mesmo e entender os comportamentos que você vai começar a manifestar. Porque começa com alguns comportamentos para entender que a pessoa está mudando os seus hábitos. Muda o seu hábito, né? Então eu escolhi o tema TAG, né? A TAG é uma sigla que vem falar sobre, que significa transtorno de ansiedade generalizada. Vai passar aqui nos slides, vou mostrar para vocês. A ansiedade, vou perguntar para vocês, a ansiedade, ela é boa ou ela é ruim? O que vocês acham? Tem algum ansioso aqui? É ansiosa? Muito? Acelerada? Certo. Você também? Você levantou a mão? Mas essa ansiedade é boa ou é ruim? O que vocês acham? Mais ou menos? Está mais para mais ou mais para menos? A ansiedade é uma coisa que a gente aprende ou que já nasce com a gente? Olha o desafio. O que vocês acham? É algo inato ou a gente aprende? Um animalzinho, ele é ansioso, sim ou não? O que vocês acham? Um cachorrinho é ansioso? Quando ele fica sozinho, como ele fica? E o rabinho? E quando você vai embora, você vai deixar ele sozinho, fica como? Eu estou dizendo porque eu tenho uma cachorrinha em casa, né? Cachorro sofre de ansiedade. Cachorrinho também tem depressão. Eles ficam tristes também. Perceba que são, aí seguindo uma linha aí, né? Da espécie, né? Nós vemos que o ser humano também nasce com os mesmos comportamentos. Medo, raiva, essas coisas nascem com a gente. A questão é que você vai aprender a não ter esse tipo de situações, a evitar esse tipo de situação que não venha dar esse gatilho da raiva, né? O que é ansiedade? Então, a ansiedade é aquela emoção familiar a todos nós. Por exemplo, a Daiane é ansiosa, mas a ansiedade que ela tem, pelo que eu vejo, né, que a gente já começou a observar, analisar, né, é aquela ansiedade de que tudo tem que dar certo, tudo tem que funcionar, né? Então vamos fazer a primeira semana? Ok, o que a gente precisa? E aí ela começa o que? A fazer a organização, vai chamar alguém ali que vai fazer isso, aquilo, preparar o pessoal da música, vai preparando as músicas, vai juntando o time e você vai criando a expectativa desse programa. Essa expectativa leva a essa ansiedade. Essa ansiedade te leva a você ficar cauteloso. É uma forma de você sobreviver à ansiedade. A ansiedade é uma emoção familiar a todos nós, né? Diz aqui o nosso artigo, aquela sensação de apreensão, tensão e preocupação. E preocupação, ela está sempre ligada com o quê? Com o amanhã, com o que vai vir. A preocupação nunca está ligada com o presente, ela está sempre mais conectada com o futuro, né? E essa preocupação é normal, é natural ao ser humano, mas diante da situação em que nós nos encontramos, eu até trouxe um livro também, que todo mundo conhece, que é justamente do Augusto Cury, que é um psiquiatra, médico. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Eu achei bem interessante o que ele diz aqui, porque ele vai trazer um panorama do cenário atual.
Ele diz que vivemos em uma sociedade de excessos, somos bombardeados por informações que na maior parte das vezes não conseguimos absorver, somos cobrados, pressionados, nos tornamos reféns da nossa mente. Obrigado, valeu. Refém da nossa mente, olha que interessante, refém da nossa própria mente. Essa situação alterou algo que deveria ser inviolável: o ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências seríssimas. Tanto é que a TAG é um transtorno de ansiedade generalizada, já com sintomas, já é uma psicopatologia, porque ele traz uma série, ou seja, ele é uma patologia com vários sintomas. Só que às vezes a gente pode se enganar, às vezes falar, você está com isso daí. É difícil, a gente vai falar sobre isso, e talvez você venha a dizer, ou a se identificar, né? Porque naturalmente, automaticamente, a gente começa a se autoanalisar ou lembrar de alguém. Fulano é assim, então ela deve estar. Não é bem assim. É bem complexo você analisar o ser humano. A mente, o nosso cérebro é igual à nossa digital. Cada um tem uma mente diferente. Cada um tem um cérebro específico seu cérebro. Ninguém tem um cérebro um igual ao outro. Todo mundo é diferente, né? E isso é muito interessante. Então, a TAG é uma doença psicológica que atinge milhares de pessoas, que se caracteriza pela preocupação excessiva. Então a gente começou falando que a ansiedade ela é natural ao ser humano. A gente meio que já nasce com isso, porque, por exemplo, e aí tem exemplo da Daiane, que está fazendo Daiane, né? Daiane. E aí a gente acaba se preocupando em fazer a coisa funcionar. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, como é que você fica? Tranquilo, ansioso, nervoso, né? Cria uma expectativa, você quer fazer a coisa funcionar, então você se preocupa. Então, que roupa vou usar no dia da entrevista? Como é que vou me comportar diante do entrevistador? O que eu vou falar? Que palavras usar? Que horário eu vou chegar? E aí você vai separando a roupa, você vai se preparando para isso. É uma ansiedade normal que vai te ajudar a se preparar para aquilo que vai vir. Então a ansiedade, ela faz parte do ser humano. O problema é quando é excessiva, profunda, intensa, uma preocupação constante. Você não consegue se desapegar disso. Eu não consigo ter esse problema, e você vai pensando nesse problema, você vai carregando esse problema. E isso daí é muito grave. Tem um olhar mais psicológico, olha aqui, ó. A TAG, dá para ler certinho, né? A TAG é o quê? É uma doença, é uma doença psicológica, ó. Começa onde então? Psicológico, começa com os pensamentos, certo? Que atinge milhares de pessoas, que se caracteriza pela preocupação excessiva. Segundo o artigo de Antônio Duarte, de 2017, é uma patologia com sintomas psicossomáticas. O transtorno de ansiedade generalizada é uma doença, é o quê? Crônica, associada a uma comorbidade relativamente alta e a altos custos individuais e sociais. Percebe? Segundo o manual, nós temos um manual, né? Que a gente segue esse manual, e esse manual traz todas as características das doenças psicossomáticas, dos transtornos emocionais, né? Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características, olha a característica aqui, ó. Medo excessivo, medo e ansiedade excessiva e perturbações comportamentais relacionadas. Então nós vemos que Antônio ali, que eu falei, ele deve ter de acordo com Antônio, o diagnóstico da TAG deve ter preocupação,
olha aí, de pelo menos 6 meses, para a gente identificar aqui uma taxa. 6 meses, tá? Acompanhado de pelo menos 3 dos seguintes sintomas: inquietação, irritabilidade, fatigabilidade, perturbação do sono, tensão muscular ou dificuldade de concentração. As pessoas não conseguem se concentrar, elas não conseguem ficar paradas no lugar. Uma prova disso eu estou vivendo agora lá em casa. Meu sogro, ele fica 5 minutos aqui, já está saindo, vai para o banheiro, vai de volta, senta. Ou quando a gente está conversando, faz a mesma coisa. Sentou, 1 minuto, conversou, já foi, né? E numa desses ele gosta de andar de mula, e ele estava subindo a mula. Só que a gente não sabe o que aconteceu, ele caiu. A gente acha que teve um mal súbito, alguma coisa assim, né? São hipóteses. Caiu e machucou todinho o rosto. Tudo machucado, olho roxo, tudo. E aí a gente levou agora para os braços do Will. Eu estava levando ele de carro, e ele dizendo assim, tudo machucado. Fernando, não dá para acelerar o carro não? Rapaz, já quente. Você acabou de ter acidente, tem que acelerar o carro. Entende? Físico, né? Está pensando lá na sua casa, no seu bicho, nos seus animais, todo arrebentado, né? Então, é uma preocupação excessiva. Você vai alimentando isso, vai alimentando, porque no seu cérebro é tipo né? É uma esponja que vai absorvendo. Isso daí começa a ser manifestado fisicamente. Então nós vemos aqui algumas informações. A ansiedade é uma reação natural, primeiramente, né? É imprescindível ao comportamento do ser humano. É um sinal de alerta que permite o indivíduo ficar atento aos perigos iminentes e no sentido de que este tome medidas necessárias para lidar com a ameaça, agindo com impulso e motivação. Isso falando da ansiedade natural. A ansiedade, reação natural e necessária ao corpo. Ok? Nós falamos um pouco sobre isso. E aqui é o seguinte, como uma sensação, um sentimento de... Como uma sensação, essa pergunta, né? Como é que uma sensação de preocupação pode se tornar uma coisa grave, uma patologia tão grave? Será que ela pode ser herdada biologicamente? E como a gente pode tratar a TAG? Então a gente vai desenvolver. Eu tenho mais. Até 8h30? É isso, né? Então vamos lá. A ansiedade, então, é uma preocupação persistente, excessiva, é a característica principal do transtorno. Essa é a característica principal, a preocupação excessiva. A ansiedade é um sinal desagradável, vago, indefinido, que pode vir acompanhado de sensações como frio no estômago, aperto no peito, coração acelerado, temores e podendo haver também a sensação de falta de ar. Um outro ponto é que essas preocupações estão acompanhadas de sintomas físicos relacionados à hiperatividade autonômica e à tensão muscular. E entre esses sintomas, né, às vezes dão uma travada na língua aqui. Então, esses problemas, por essas preocupações acompanhadas de sintomas de hiperatividade autonômica, como estamos falando. Então, nós temos aqui dores musculares, temos aqui a taquicardia, temos também a insônia, incrivelmente também a fadiga, sudorese também. Então as pessoas, esses são sintomas físicos, psicossomáticos. Então a pessoa começa com essa preocupação, a preocupação vai ficando cada vez mais grave e isso vai se manifestando no corpo da gente e as pessoas começam a ter essas dificuldades. Olha que coisa. Então, taquicardia. Quantas pessoas vão no hospital por essa taquicardia, achando que é um problema cardíaco? Então, um parente nosso foi fazer isso. A doutora pediu todos os exames. Quando ela foi pegar o resultado, falou: você precisa passar com o psicólogo. Ela tinha falta de ar, tinha taquicardia, e aí encaminharam ela para uma especialista em cardio, mas não era nada disso.
O problema da pessoa era o emocional. Tudo isso afetando o físico. Então a pessoa entra nesse clima baseado naquilo que nós estamos falando, da preocupação excessiva. É impressionante. Por isso não podemos nos surpreender quando vemos pessoas da igreja em que ela apresente esse tipo de situação aqui, às vezes sentado. E às vezes aqui a gente acaba julgando mal a pessoa. Olha, a pessoa não fica quieta, né? Nem na igreja, mas na verdade é um problema que ela está tendo. Já é um transtorno, ou seja, já é uma psicopatologia, já é uma enfermidade psicossomática. Então a pessoa precisa já ser analisada ou fazer um tratamento profissional para que ela consiga sair dessa situação, o que não é fácil, né? Então nós vemos que a TAG é um sentimento vago, é um sentimento difícil, né? Tanto é interessante porque as características que nós estamos falando da ansiedade são as mesmas características da depressão. Mesma característica da depressão. Taquicardia, falta de ar, sudorese. Você tem medo de se expor a situações em que você tenha que desenvolver isso. Tá? Muitas pessoas não entendem, não conseguem ver isso. Por isso é importante conhecer e entender como a TAG se desenvolve, como ela se apresenta. No corpo, olha como acontece no corpo. Então, quando é no cérebro, dor de cabeça, sentimento de desespero, nervosismo, falta de energia, problemas de memória e concentração, irritabilidade e dificuldades para dormir. A pessoa não consegue dormir. E o sono é muito importante. Esses problemas aqui, no cérebro, no nosso local principal, na nossa matrix, vamos dizer assim, né? Ali. No coração, batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial e risco maior de ataque cardíaco. Fígado, produção de mais glicose, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2. Estômago, náuseas, refluxo, azia, dores de estômago e queda ou aumento de apetite. Tudo desregulado, sabe? Sistema reprodutor dos homens, impotência, baixa produção de espermatozoides e queda no desejo sexual. Nas mulheres podem ocorrer períodos menstruais irregulares ou dolorosos e redução também no desejo sexual. Perceba que a ansiedade causa tudo isso no corpo da pessoa. Então ele entra numa situação bem complicada e por isso a gente já não consegue mais lidar apenas. Quando chega nessa situação, ali já entra a questão da medicação. Já é um tratamento medicamentoso, né? Então nós vemos aqui que ele afeta todo o corpo da gente. Então nós vemos aqui alguns artigos, a gente menciona muitos artigos, porque tudo tem que ser embasado cientificamente para a gente apresentar para vocês. Não é uma leitura superficial do estudo, de livros, mas é um estudo aprofundado, baseados em bibliografias científicas, médicas e psiquiatras. Então nós vemos que isso aqui é um problema. Outra questão, a TAG, ela não se limita à idade. Ele tanto pode dar em criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, qualquer um pode desenvolver a TAG, essa ansiedade generalizada, né? Então ela descreve aqui que esses estímulos acabam sendo constantes e de longa duração e atrapalham o bem-estar e a vida social do indivíduo. E aí ele diz que tal condição produz tristeza, sofrimento e angústia em geral. A TAG está associada aos eventos da vida indesejáveis ou traumáticos. Por exemplo, eu estou muito ansioso para falar, eu já estou nervoso. Você vai falar na frente, mas eu estou sem medo, com vergonha, sabe? Não, mas é de boa, é tranquilinho, você vai lá, o povo vai escutar. Mas não, aqui dentro o coração está, meu Deus, e se eu falar uma palavra errada, as pessoas vão dar risada. Aí você vai trabalhando isso daí. Aí quando vai chegando a hora, você vai chegando aqui, e do nada você tropeça e cai. E o povo faz o quê? Rir, né? É um impulso rir. A risada sai naturalmente. Aí você calma, já saiu.
Essa pessoa vai se levantar, o que vai acontecer? Nunca mais vai falar na frente. Ele vai evitar toda vez que tiver alguma situação em que houver muitas pessoas, ela vai evitar esse tipo de situação. Porque aquilo lá vai trazer o quê? Más lembranças, né? Automaticamente dá esse gatilho. A maneira prática de se diferenciar, isso é importante para a gente. A ansiedade normal da ansiedade patológica é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração ou autolimitada. Quanto tempo você está preocupado? O tempo de preocupação que faz desenvolver essas manifestações no corpo. Isso é importante entender também. Claro, a história da pessoa, qual é a situação da família, mora com o pai, mora com a mãe, foi criada com avós, foi criada com madrasto, foi criada com tio. Toda a história do indivíduo nos ajuda a entender como ela foi desenvolvendo isso. Entende? Isso é muito importante também. Então, por mais que pareça simples, é avaliar o tempo. Mas precisa ir com calma. Pera lá, vamos ver e vamos analisar isso, né? Então ele diz aqui que pessoas com esse tipo de transtorno experimentam variações do estado de humor, né? E das expressões afetivas. Então ela fica isolada, não quer abraço, não quer papo. Sabe quando a pessoa não quer falar com ninguém? Chega assim, sossegado? Eu acho que o pior lugar para chegar quando você está nessa situação é vir na igreja. Então o povo quer abraçar, aí o pregador fala, dá um abraço do seu irmão do lado. Aí o que acontece? A pessoa não quer, a pessoa está passando por um problema. Então às vezes não é tão essa questão de comportamento, quer dizer que a pessoa está fazendo porque ela não gosta de você, mas ela está sofrendo, é um sofrimento interno. O sofrimento emocional é um sofrimento subjetivo. Um trauma emocional é subjetivo. A gente não consegue visualizar, mas ela está tendo um trauma. E você sabe que trauma, quando você sofre algum trauma, por exemplo, no braço, é um trauma do quê? Machucado, quebrou o braço, é um trauma físico. E é visível, sem gesso o braço. Um trauma emocional você não consegue enxergar. Você só vai observar quando você analisar o comportamento da pessoa. Principalmente uma pessoa que está sempre muito tempo com você. Uma moça, por exemplo, que é muito vaidosa, que gosta de se arrumar, pintar o cabelo, pintar os olhos, sabe aquilo que as mulheres gostam de fazer. De repente ela não sente mais vontade de fazer isso. Tá bom assim, arrumar o cabelo de jeito, está tudo certo. Já não escolhe mais as roupas. Então já começa a dar indícios que alguma coisa não está certa na vida da pessoa. Entende? Por isso é importante observar o comportamento, principalmente quando a gente tem pessoas, filhos adolescentes. Tivemos ali fugiu da 14 de setembro, mês amarelo, que representa o mês do suicídio. Foi feita uma campanha por um irmão nosso da igreja, ele é leigo, mas ele fez por boa vontade, né, da igreja. Olha, se você quiser, é o mês do suicídio, mas se você quer falar com alguém, entre em contato conosco. Ele recebeu inúmeras informações com pessoas que estavam passando um problema real naquele momento, naquela situação. E ele começou a encaminhar para mim. Falei, olha, nesse caso tem que mandar já para os profissionais. Então precisa estar muito bem estruturado para realizar algum tipo de programas que envolvam o problema emocional, principalmente nos dias de hoje. Então a pessoa tinha uma filha de 14 anos que não queria mais sair do quarto e que já tinha tentado se suicidar várias vezes. Uma outra história é de um jovem que, quando tinha 7 anos, ele sofria violência dos seus pais, foi morar com seu tio, que ele acreditava ser seu pai, e ele foi violentado por esse tio. Ele sai desse lugar, vai para a escola, e na escola é chamado de burro, e não presta atenção. A pessoa começa a receber xingamentos, né, pelo seu comportamento. Ele não vai mais para a escola. E agora ele estava namorando com uma moça que estava fazendo mal. Qual era a saída para ele? Tirar a vida. Eu vou tirar a vida. A minha vida foi dessa forma. É uma vida cheia de tropeços, de sofrimentos. Então, quais são os pensamentos dele? Pensamento de suicídio. Eu não tenho sorte, a vida não me ama, ninguém me quer. Olha todo o sofrimento que eu tive. Várias situações difíceis, de problemas emocionais.
que não são simplesmente um processo que ela precisa passar, entender com tratamentos profissionais. A pessoa sofre antecipadamente por algo, podendo ocorrer aceleração cardíaca e respiratória, tudo que a gente falou, sudorese, temores, medo, entre outros sintomas. Uma simples preocupação pode se tornar em uma espera angustiante e sofrida, manifestando-se biologicamente, tornando-se uma patologia psicossomática. O medo passa a ser patológico em relação aos estímulos de sofrimentos causadores pela ansiedade. A coisa está fora de controle, a coisa está ficando feia. Então a gente precisa entender e enxergar esses comportamentos. E a TAG tem aumentado muito, muito mesmo. Em geral, o transtorno de ansiedade generalizada está associado aos eventos de vida indesejáveis ou traumáticos, como a gente falou, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão, olha que coisa, são transtornos de humor que são distribuídos pela faixa etária, infância, adolescência e velhice, que se não tratado no devido tempo, elas tendem a se prolongar, desencadeando vários prejuízos para o ser humano. Fazendo uma pausa, trazendo a real na prática. Hoje, ouvi no rádio, né? Isso sempre a gente acaba prestando mais atenção nisso. Um homem matou a sogra, matou a esposa, matou a filha, e quando foram descobrir, no quarto da pessoa tinha remédios antidepressivos. E ele matou com uma espingarda do sogro que havia falecido há pouco tempo. Ele pega a espingarda e vai de quarto em quarto, matando sua própria família. Percebe a gravidade do quadro, nesse caso do quadro de depressão, que é uma tristeza profunda. Alguns dizem que ele tinha um problema milionário, uma dívida milionária, e ele opta então por essa saída o mais terrível possível. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Então a gente vê o quanto isso é perigoso. Então eles ficam como se cegos psicologicamente para desencadear esse tipo de situação. A ansiedade é um aviso de que algo irá ocorrer, o que causa reações físicas, certo? A pessoa sofre antecipadamente por algo, podendo ocorrer aceleração cardíaca, respiratória, sudorese, temores, está vendo? Os sintomas são sempre os mesmos, né? A gente está sempre falando, vai estar repetindo, mas na verdade essas características, nós vemos esses comportamentos, ele vai se tornando cada vez mais, se evidenciando no corpo do ser humano. Essa ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. A ansiedade, ela é essa, a TAG ela funciona assim, são pensamentos acelerados. Vai pensando rapidamente sobre várias coisas, sobre várias situações, preocupações, constantemente. E isso faz com que você fique desesperado, totalmente desesperado, e você comece a não enxergar mais solução ou saída para essa situação. A questão é que muitas vezes, para nós que estamos do lado de fora, a gente consegue enxergar que não é tanto assim, não é tão grave isso. Mas para a pessoa que está vivendo naquele momento, aquilo é a pior da situação possível. Por isso, de um tratamento especializado e profissional tem que ser feito. Então eles necessitam que renove, ataque nas crianças. Vamos ver nas crianças, pessoas que têm filhos. São crianças que estão sempre muito preocupadas. Olha que interessante. Crianças preocupadas com o julgamento de terceiros em relação ao seu desempenho em diferentes áreas da vida. Ataque nas crianças. Necessitam o quê? Que renovem sua confiança exageradamente e as tranquilizem. Causa dos transtornos ansiosos infantis é muitas vezes desconhecidas e provavelmente multifatorial, incluindo fatores hereditários e ambientais diversos. Então as crianças têm também uma predisposição, às vezes, deles entrarem nesse ciclo da questão da ansiedade. E isso é um perigo. Crianças preocupadas na hora de fazer a lição de casa, fica pensando no seu desempenho, aquilo louco para uma criança. Veja que coisa interessante.
Os transtornos ansiosos são os quadros psiquiátricos mais comuns, tanto em crianças quanto em adultos, com uma prevalência estimada durante o período de vida de 9% e 15%, respectivamente. E aqui uma pequena estatística que coloquei aqui: nas crianças e adolescentes, os transtornos ansiosos mais frequentes são o transtorno de ansiedade e separação, quando os pais se separam, ou quando vai se separar do pai, ou da mãe, ou de alguém querido, a criança entra nesse transtorno de ansiedade de separação, que o cachorro também tem. Quando você vai sair, o cachorro fica triste também, ele passa por essa mesma situação. Olha aí o que a gente estava falando de comportamentos inatos que estão já em nós, com prevalência em torno de 4% a partir dos 13 anos de idade. O transtorno de ansiedade excessiva, o atual TAG, 2,7% a 4,6% entre 10 e 11 anos. E as fobias específicas, medo, tudo mais, 2,4% a 3,3% entre 10 e 11 anos. A prevalência de fobia social fica em torno de 1%, quando está com 10 anos, e a do transtorno de pânico, TP, né? 0,6% com 12 anos. São pesquisas que foram realizadas no artigo científico, para a gente entender que as crianças também são afetadas com ataque. E os pais precisam estar muito atentos a isso. Observar o comportamento das crianças. Ver, porque isso é um sofrimento interno. Não é só essa questão de não ficar parado, mas ela está sofrendo. E a gente, como pai ou um adulto, precisa observar isso. A gente precisa estar muito atento a esses comportamentos de uma criança em preocupação. Olha que interessante, a ansiedade afeta todas as faixas etárias, como a gente estava falando, e ambos os sexos. E se não tratado, pode acarretar outros tipos de transtorno, como por exemplo, a depressão. Está ali. É um pulo da ansiedade para a depressão, né? Trazendo limitações abruptas para o indivíduo, tanto na infância, adolescência, na idade adulta, quanto para o idoso. São características que produzem um mal-estar e que afeta praticamente em todas as áreas da vida do indivíduo. Vou finalizar aqui, tá bom? Então, veja só. O tratamento, ela pode sim ser herdada geneticamente ou biologicamente. Não geneticamente, biologicamente, dos pais. Uma criança, ela já pode, por exemplo, um exemplo para você. Uma experiência. Os médicos estavam fazendo o parto de uma mulher. Essa mulher era viciada em álcool. Quando essa criança nasce, ela não consegue parar de chorar. Qual foi a solução da médica? A médica disse para o enfermeiro: vai lá e compra um corote. E o enfermeiro nosso, que é o nosso professor, falou: não, eu não vou fazer isso. E aí outra pessoa foi e comprou o corote. É corote ou colote? O corote é aquela que fica lá, né? Pequenininha, compacta. A pessoa carrega facilmente aqui no bolso, está tudo certo, né? Ele foi lá e comprou e deu para o bebê um pouquinho, não sei, 2 miligramas, uma coisa assim, no leite. O bebê dormiu tranquilamente. Ela vai herdar isso da mãe. Mesma coisa com uma mãe e pai que são viciados em drogas. A criança já vai nascer com uma predisposição, com ansiedade, né? O organismo querendo isso. Então, a gente pode herdar, ou seja, a criança pode herdar dos pais essa ansiedade e outras coisas mais. A gente está só aqui na ataque. Só na ataque, né? Então, tratamento, né? A gente vai falar que a abordagem psicoterápica pode ser das mais diversas modalidades, mas ela destaca a abordagem. Eu vou puxar um pouco da sardinha para o lado do TCC, da comportamental. Tem a psicoterapia, né? Que é importante, a psicanálise, que é humanista, e tem uma série de outras também. A Gestalt também é muito usada para esse tipo de tratamento. A Gestalt é aquele que traz o desenho, né? Mostra para você um desenho, e tem ali o rosto de uma senhora idosa, mas você vai ver que é um homem que está corcunda e que tem uma outra paisagem, porque isso a gente consegue identificar
como é a pessoa, o que ela observa e o que aquilo vai falar dela, né? As suas prioridades e tudo mais. Então, o comportamental, esse método pode ter eficácia duradoura sobre os transtornos ansiosos em geral. O TCC basicamente consiste em provocar uma mudança de ambiente na maneira de perceber e raciocinar de forma alterada. Para o TCC, o cognitivo é a coisa fundamental e principal para tudo que a gente vai escolher, daquilo que a gente vai raciocinar, daquilo que a gente vai tomar decisões. E isso acaba sendo afetado quando nós estamos dentro de um transtorno, de um ataque, por exemplo. Então, eles usam de metodologias, de estratégias para mudar. O ambiente não é só um ambiente físico, mas um ambiente pessoa, tá? O ambiente é alguma coisa que vai afetar o comportamento dela. Este tratamento realizado em crianças, os pais devem participar, quando é feito em crianças, ativamente, né, na terapia, ao contrário do tratamento de um adulto, por exemplo. Métodos diferentes. Seria feito um acordo com a criança e seus pais, olha que importante aqui, de que as perguntas exageradas não receberiam respostas com reasseguramento à criança da necessidade disso para diminuir o seu sofrimento. Então a pergunta vai até aqui, daqui para cá não responde. Então eles vão fazendo um combinado entre pai e filhos, tá? É muito importante isso. Outro tratamento, quando a coisa está muito já avançada, o grau muito avançado, então esses tratamentos podem ser acompanhados de medicamentos psicoativos para ajudar no desempenho do indivíduo e no seu grau de dificuldade. Então pode haver também a necessidade de um psiquiatra, mas isso vai depender do quê? Do grau de elevação de ansiedade do indivíduo e da sua necessidade de ser tratada. Entende? Então, os psicólogos, a gente não gostaria de encaminhar para um psiquiatra, nada contra o psiquiatra. O problema é que quando a pessoa vai para o psiquiatra, ela já vai ser medicamentada. O problema é que o medicamento, qual é a função do medicamento? A função é estimular esse organismo, por exemplo, a depressão. Quando uma depressão é diagnosticada e a gente enxerga que já é um fator biológico, ou seja, a serotonina não está sendo mais produzida pelos neurotransmissores, vocês usam um medicamento que vai estimular novamente o neurotransmissor, liberar o hormônio serotonina para que ela consiga ter um prazer. Muitas das vezes, quando pessoas que bebem muito, que usam muita droga, que vão para a casa de recuperação, eles vão para o psiquiatra e são sedados. Mas o ideal mesmo é ser encaminhado por um neurologista. Por quê? É o cérebro que está sendo afetado. Então o neurologista vai fazer uma radiografia, uma tomografia do cérebro, vai ver que a parte afetada do prazer, quer dizer, a parte que está sendo afetada é a parte do prazer, porque a gente bebe, porque as pessoas bebem, né? As pessoas bebem, usam drogas, fumam cigarro, porque tem prazer naquilo. Então ele vai dar um medicamento que vai cortar esse prazer. Aí ele vai bloquear a parte do prazer, o medicamento. Mas o psiquiatra vai dar um medicamento que vai ali suprir a necessidade naquele momento, só que a pessoa vai se tornar alguém dependente. Aí pessoas vão passar por um processo de desmame de novo, entende? Então, num grau mais avançado, vai precisa, mas a gente não quer chegar neste momento, né, gente? Dos remédios, ok? Queridos, olha que interessante. A nossa Sarah Ellen White diz uma coisa muito interessante no Ciência do Bom Viver. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. O estado da mente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, olha aqui a palavra, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança,
todos tendem a consumir as forças vitais, né? E a convidar a decadência e a morte. Lá no século XVIII, lá no tempo atrás, a linguagem já recebendo essa informação, essa revelação tão importante. Tudo em nós, nosso organismo físico, biológico, está muito conectado com o nosso emocional, está muito conectado com o espiritual também. Ambos precisam estar equilibradamente, né? Devem estar em equilíbrio. Ou seja, nós precisamos criar hábitos saudáveis para essas três áreas. Hábitos saudáveis para a nossa emoção, para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Hábitos saudáveis para o nosso físico, exercícios físicos, alimentação. Tudo isso contribui para a gente ter uma vida saudável, feliz e longa, né? E espiritual, que também é importante para nós. E eu quero finalizar aqui com essa palavra, né? Na Bíblia, né? Está escrito ali uma passagem que Jesus diz: não andeis ansioso pensando no amanhã. Bastante mal já tem o dia de hoje. Lembra que a gente está falando sobre a preocupação, pensando sempre no amanhã, naquilo que vai acontecer futuramente e tudo mais. A gente vai pensando, vai carregando, lançai sobre mim, deixa que eu carregue esse jugo. Jesus fala assim, né? Por isso que a gente, olha, vamos para a igreja, porque a gente se sente leve novamente. Um culto, um sermão, uma palavra, uma música, e pode aliviar também as suas dores espirituais. E tudo pode mudar na sua vida. Isso é muito importante, porque hoje as pessoas estão num momento muito excessivo, pressão, você precisa atingir alvos, você precisa ser alguém, você precisa demonstrar quem você é para a sociedade, e aquilo vai te carregando e vai te consumindo, né? Jesus, não, para com isso. Olha, quanto mais simples a vida, mais feliz você será. Jesus trouxe essa simplicidade desde o seu nascimento, não é verdade? Então que a gente possa refletir, pensar em tudo que nós conversamos aqui sobre ataque, que tem aumentado muito, tanto no Brasil quanto no mundo. Então que a gente consiga observar as pessoas que estão ao nosso redor, observar as pessoas, evite, critica, julgar as pessoas com seus comportamentos, que a gente não sabe exatamente o que elas estão passando, o que elas estão tendo, né? Isso é muito importante, queridos. Então, agradeço pelo convite e desculpe pelo horário, acabou avançando bastante, né? Mas fui tentando ser sucinto, porque o assunto é pano para manga. Mas a gente fez uma coletânea do que mais vai ajudar a gente a entender sobre essa questão, sobre a realidade da TAG, que está muito associada com a depressão, sobre todas as faixas etárias que afetam, e se você puder, eu aconselho, procure um psicólogo. É maravilhoso. Você vai entender o que é você ser direcionado por um profissional na parte emocional. Você vai ver que sua vida vai mudar muito. E o espiritual e todos os outros também tem muita relevância, muita mesmo. E as coisas vão começar a dar uma fluida. Tá bom? Então que Deus nos abençoe a todos. E agora vamos fazer uma oração, uma música, uma canção. Depois da oração, ok? Tá bom. Vamos louvar neste momento e no respaldo.
meu quebrantado coração restaurar, meus sonhos restaurar, os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar. Hoje Deus está restaurando você, está nos restaurando e cremos nisso. Neste momento, vamos louvar. Pede para Ele restaurar o nosso coração, restaurar nossa vida espiritual. Restaurar meus sonhos, restaurar meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar. Vamos orar então, queridos. Colocar de pé. Querido Deus, Pai amado, nós estamos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Todos os dias o Senhor está sempre atento a cada um de nós, Pai. O Senhor tem nos revelado, Pai, tantas verdades que tem nos auxiliado a termos uma vida muito melhor e muito mais plena, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela perfeição que o Senhor trouxe a nós do nosso corpo, como tudo funciona tão perfeitamente. Nós temos tanto para Te adorar, tanto para Te agradecer, principalmente pelo sábado, que é um dia de descanso que traz alívio aos nossos corações. E aí a gente pode colocar todas as nossas ansiedades, nossos problemas, tudo aquilo que vem trazendo peso a nós ao longo dessa semana, e colocar aos Teus pés e sentir, ó Deus, o Senhor nos dando essa leveza ao nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Abençoe, ó Deus, que fale com cada um que está aqui presente, que eles se sintam, ó Deus, abraçados pelo Senhor, que eles possam sentir o calor do Teu Espírito Santo, animados, prontos para a missão,
prontos para a tua volta. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.